Olá, hoje eu tenho um prazer em receber aqui na minha mesa o meu marido, meu sócio, diretor da Clube Fiel, o pai dos meus filhos, o homem da minha vida. Seja bem-vindo, Diego Braga. Os olhos estão É, brilhando. claro, eu sou É, apaixonada por você. que bom, né? Uma honra participar do seu podcast. Eu não sei se ele vai aguentar muito ser um entrevistado, não, porque ele gosta muito de estar no comando, não é? Mas eu estou aqui para ser comandado hoje. Relaxado. É. Primeiro podcast de 2023, né? É isso. Então vamos lá. Então, eu acho que a gente pode começar falando da vida profissional, dos negócios, do futuro. Mas me conta o que é que você idealizou no seu coração quando você criou a Clube Fiel. O que é que tinha no seu coração? Que sonhos tinha no seu coração a respeito da Clube Fiel? A Clube, ela nasceu de um desejo de transformar o formato de comunicação, né? Quando a gente abriu a Clube Fiel, que foi em 2008, a internet ainda dava os seus primeiros passos. Sendo que antes de abrir a Clube Fiel, eu já era um entusiasta da internet, já entendia que a internet dava muito resultado mesmo sem ter grandes veículos. Na época, por exemplo, não existia o Instagram. E a Clube nasceu desse desejo, né, de apresentar para as empresas uma nova solução de comunicação. Naquela época, as mídias convencionais elas dominavam o mercado, TV, rádio, jornal, revista, outdoor. E a internet era o patinho feio da comunicação, né? Era aquela mídia que as empresas não davam tanta credibilidade. Então, a gente já nasceu com essa missão de falar para o mercado, de comunicar para os empreendedores, para os empresários, que a internet seria um dia a bola da vez, seria a principal mídia. A internet era, sim, uma mídia forte, embora naquela época ela ainda não tivesse tanto alcance. Então, quando você abre um negócio que tem um propósito de comunicar o novo e tem um desafio de fazer o que todo mundo não faz, eu sempre falo que é 10 vezes mais difícil. Mas se você conseguir romper, você vira o pioneiro. Por isso que nós somos uma das primeiras agências do Brasil a trabalhar o marketing digital de forma profissional, atendendo mais de 1.000 clientes no Brasil todo, né? E hoje nós escolhemos, você é meu sócio, nós escolhemos o fruto dessa escolha de empreender em algo que talvez naquela época ninguém acreditasse, né? E hoje, basicamente, é um dos negócios, marketing digital, um dos negócios que mais crescem, né? Pessoas abrindo agências, né? Empresas investindo cada vez mais. Então, eu diria que a decisão de 2008 foi muito assertiva. Valeu a pena. Valeu sim. E o que é que te deixa mais feliz quando você está ali nas salas de atendimento, conversando com os clientes? Já foram muitos atendimentos durante Sim. esses 14 anos Mais de 15 mil. Uau, quantas histórias começaram conosco, continuaram, ou a gente teve o privilégio de impulsionar. Mas o que é que te deixa mais feliz quando você está ali numa sala de atendimento, conversando, absorvendo? Sim, tem 3 pontos que me motivam muito. Durante a reunião, né? Eu penso que da minha função, que eu, além de fazer o atendimento, eu também sou planejador, mas o atendimento é o que eu amo. Assim, eu gosto muito de planejar, diria até que eu amo também, mas o atendimento é a minha área de convergência, é quando eu estou ali no meu habitat, né? E são 3 pontos. O primeiro é quando eu ouço uma história inspiradora. Sempre antes de começar a apresentação, antes de falar sobre o nosso negócio, eu passo ali longos minutos ouvindo o empreendedor. Pergunto a história dele, né, o que dá resultado na empresa, quais são as principais dores, né, como a empresa foi aberta, peço para ele contar a história dele. E essas histórias elas são incríveis, né? As pessoas que estão hoje com negócios rodando no Brasil são vencedores. São pessoas de garra, de determinação. Não tem um empreendedor que eu atende que não tem uma história por trás de resiliência, de força. Então, ouvir essas histórias é incrível. O segundo ponto é quando o empreendedor ele dá margem para a minha voz, ele decide me ouvir, né? Porque existem, graças a Deus, uma parcela muito pequena, mas de empreendedores que são orgulhosos, né? Que estão ali num diálogo, numa posição assim, eu sei tudo, não sei nem por que eu estou lhe procurando, né? Mas a maioria, eu diria que 99%, eles estão abertos a ouvir.
a ouvir um direcionamento, né, a ouvir uma instrução, um planejamento. Então, se sentir ouvido é muito motivador. E o terceiro é o principal, que é o resultado. É quando eu vou apresentar o resultado para o cliente e ele olha para aquele resultado e fala assim, uau, realmente vocês transformaram a história da minha empresa, vocês transformaram o resultado. Depois que eu conheci vocês, tudo mudou, né, em relação ao marketing. Agora a gente também trabalha cuidando dos empreendedores, então a gente também entra na vida pessoal dele ali para dar um direcionamento. Então, quando eu enxergo o resultado, os frutos do nosso esforço, né, que não depende só da gente, depende também do empreendedor, 50% é a gente, 50% é ele, aí realmente é o grande finale, quando eu olho e falo assim, uau, realmente eu alcancei o ápice do meu propósito, né? Isso é incrível. Muito bom. Eu convivo com você há mais de 17 anos e me sinto privilegiada, escolhida por Deus, de conviver com alguém que é tão visionário, que tem uma mente tão no futuro. Às vezes eu tenho a impressão, quando eu olho ali para você, de que a sua cabeça já está em 2050 e que as coisas já estão acontecendo, principalmente quando você compartilha ideias comigo. Então, a minha pergunta para essa pessoa que tem um coração tão pulsante ali em criar, em trazer novidades, em trazer soluções para o mercado, para as empresas, para as pessoas que convivem com você, quais são as suas metas para o futuro? Quais são as tendências? O que você vê que vai acontecer? O que você espera do futuro? Pronto. Antes de responder essa pergunta, eu quero dizer que você está indo muito bem. Estou impressionado com a sua desenvoltura. Parabéns. A Pri é o fruto do exponencial. Você quer ver o exponencial na prática, é aqui, ó. E que é uma honra caminhar com alguém também visionário que dá ali todo o norte para as minhas ideias, porque todo idealizador precisa de alguém ali de execução para apoiar. Então, respondendo sobre as tendências, em 2023, a primeira grande tendência é a produção de conteúdo com podcast. Isso que a gente está fazendo já era uma tendência em 2022, 2023 vai estar cada vez mais forte, porque eu tenho percebido que as empresas que antes contratavam estúdios, elas estão montando os seus próprios estúdios ali de podcast, entendendo que esse formato de mídia ele é super interessante. Então, a gente vai viver aí nos meios digitais um bombardeio de informações autorais. E isso é muito incrível, porque antigamente a gente absorvia só o que os veículos comunicavam, né? E, consecutivamente, os jornalistas. E agora não. Agora a gente está visualizando e absorvendo conteúdos de pessoas comuns, mas que tem muito a entregar. É claro que precisa ter um filtro, né? Porque nem todo conteúdo é maravilhoso, existem conteúdos ruins que a gente deve ali deletar, mas o podcast ele caiu como uma luva, porque é uma conversa de mesa, Sim. Então qualquer pessoa pode gravar. Existem pessoas que têm conteúdos brilhantes, mas que têm receio de olhar para uma lente, como eu estou fazendo agora, e que no podcast se sente à vontade, porque não está olhando para uma lente, está olhando para o olho do entrevistador, é um bate-papo. Então, eu acredito muito nesse formato de mídia. Muita gente fala, o podcast já explodiu. Não, a gente está vivendo ainda o início do podcast, vai crescer muito. Os podcasts gigantescos, com grande audiência, sim. Esses sim já explodiram. Mas tem muitos podcasts novos sendo criados e esse meio de comunicação vai explodir. A segunda grande tendência são os perfis pessoais, né? A gente está vivendo uma era onde as pessoas compram de pessoas. Os usuários da internet eles não têm mais paciência de se relacionar com as empresas. Inclusive, esse é um dos maiores desafios das empresas, é criar uma mídia social atrativa, porque a maioria das empresas não sabem fazer isso, elas comunicam vendendo, e as pessoas não usam o Instagram para comprar, elas usam o Instagram para ver a vida das pessoas. Pessoas querem saber de outras pessoas. Então, uma nova tendência, né, para 2023, que já vinha caminhando nos anos anteriores, são os perfis pessoais cada vez mais fortes. Os empreendedores também se apresentando para o mercado com uma comunicação eficiente, com uma comunicação direcionada, planejada, né? Muito se fala de espontaneidade, de falar o que pensa. Eu não concordo. Eu penso que um empreendedor ele precisa se posicionar. Claro, ele pode ser espontâneo, mas ele tem que ter um propósito de comunicação, para ele comunicar quem ele é e qual é o seu propósito. E uma vez que ele é admirado
por aquelas pessoas, automaticamente essas pessoas que o admiram vão comprar. Naturalmente, eu falo de vender sem vender. Então, eu acredito muito que para 2023, muitos empresários que vão estar bem posicionados nos seus perfis pessoais vão estar vendendo sem precisar de grandes esforços. Simplesmente a comunicação ali está sendo gerada. Uma terceira tendência, são várias, mas eu vou resumir em 3, porque senão a gente vai passar aqui o dia todo falando, mas uma terceira tendência é o marketing de encantamento, né? Muitas pessoas falam de marketing de relacionamento ou marketing de experiência. Eu gosto de usar esse termo encantamento. Eu acredito que as empresas que estiverem cada vez mais focadas em encantar os seus clientes, e não só os clientes, mas os seus colaboradores também, elas vão estar no topo. Porque agora quem dita a tendência não são os maiores. Os maiores, por incrível que pareça, estão até mais fracos, porque tem custos operacionais imensos, quantidade exorbitante de funcionários, estruturas gigantescas que nem precisam mais ter, e os pequenos com custo operacional mais enxuto estão tomando o mercado. E essas empresas que estão surgindo, tomando esse espaço aí do mercado, elas já estão entrando com essa mentalidade do encantamento, da experiência, de atender bem o cliente, de cuidar do colaborador, de dar margem ali para o colaborador ter cada vez mais liberdade para desempenhar suas funções. Então, as empresas que investirem nisso, elas vão estar no topo. E, por fim, eu lembrei de uma tendência agora que eu tenho defendido muito, é o marketing social. As empresas, elas terem um propósito. E não só a empresa, mas o empreendedor também. Ele precisa ter um motivo. Por que eu ganho dinheiro? Por que a minha empresa prospera? Por que eu tenho tanto lucro? Qual a finalidade de tudo isso? As pessoas estão confiando no meu produto ou no meu serviço. Será que eu não devo contribuir para a sociedade? Será que eu preciso esperar pelo público, pelo governo para desenvolver alguma ação? Ou eu posso orquestrar uma ação? Então, eu acredito muito que em 2023, vários grupos de empresários vão se unir para transformar o mundo. E as pessoas vão ver esse movimento, e eu falo dessa união não no âmbito do interesse, porque as pessoas sabem disso, quando tem alguém ali só querendo aparecer de bonzinho, as pessoas entendem isso. Mas quando essa união ela é feita para um propósito, né, e um propósito relacionado ao coração, o mundo vai ser transformado, as pessoas vão admirar esses empresários e, consecutivamente, as empresas, os profissionais vão querer trabalhar nessas empresas porque sabem que elas têm propósito, e aí sim, tudo vai fluir. Né? Eu acredito no movimento, parece utópico, mas para mim não é, onde empresas vão estar crescendo cada vez mais, colaboradores vão estar felizes, porque a gente também viveu um momento no ano passado, e 2022, 2021 foi muito forte isso, de todo mundo querer abrir uma empresa. Todo mundo queria empreender. Né? Fruto de muitos gurus aí na internet que chegam e falam: abre o seu negócio, você vai ficar milionário. Então, o cara tirou uma foto do lado, dentro de uma Ferrari, que eu conheço alguns que alugam Ferrari para pousar ali de bem-sucedido dentro de um carro caríssimo, né? E as pessoas que estão absorvendo aquele conteúdo ficam querendo empreender. Mas nem todo mundo tem perfil de empreendedor. E tá tudo certo, até porque empreender no Brasil é quase um suicídio. Então, eu acredito muito no movimento realista, onde vão ter as pessoas assim, que empreendem, que têm perfil empreendedor, que gostam de risco, beleza, elas vão empreender, e vão ter os colaboradores que acham muito arriscado empreender, preferem desenvolver os seus trabalhos nas empresas, e eles vão estar fluindo porque o ambiente vai ser favorável para isso. Uma vez que as empresas elas decidem honrar os colaboradores e os colaboradores decidam honrar as empresas. Então, nesse movimento de reciprocidade, as coisas vão fluir, e eu acredito muito que 2023 vai ser um ano incrível, espetacular. Amém, eu creio, eu concordo com essa palavra. E como nem só de negócios viverá o homem, então vamos falar agora de vida pessoal. Vamos. Eu estou escrevendo um livro e nesse livro eu conto a minha versão dessa pergunta. Sim. Mas eu vou lhe fazer uma pergunta que é: o que é que você pensou quando você me viu pela primeira vez? Uau! Eu te achei linda, eu te achei brilhante. Então, quando você estava chegando ali, existia uma série de pessoas, né? Suas amigas, amigos também, amigos meus que Aí em não comum. falou comigo, né? Claro, porque se eu... Isso é difícil. eu tive que fazer ali a minha... Falou com todo mundo. O meu marketing, né? Uhum. Então,
enxerguei, sabe quando existe um grupo de pessoas que você fita o olho numa pessoa só? Eu enxerguei, mas não dei tanto crédito, né, no início. Mas eu percebi também que você ficou na sua. Eu falei, poxa, então eu vou ter que tomar iniciativa. E aí eu fui lá, a gente conversou, eu achei você muito inteligente, fora da curva, alguém que tinha bastante desenvoltura, na conversa agradável, né? Alguém incrível de caminhar do lado. E naquele dia eu já tive a certeza que você seria a mulher da minha vida. E de lá para cá já são 17 Uau. anos, né, desse dia. E eu sou muito grato a Deus por ter lhe conhecido. Te amo. Fica aí registrado, viu, essa declaração de amor. Eu acho que eu até esqueci qual era a próxima pergunta, depois dessa resposta. Dá pra ver que ele é bom de lábia desde sempre, né? Eu estudo storytelling desde o início. Então, me fala, o que você acredita que fez a gente dar certo, a gente continuar, a gente se aliançar ali nesses 14 anos de casados, 17 Sim. anos de namoro? O que você acredita que foi a grande chave que nos uniu? Deus. Então, se a gente não tivesse Deus nas nossas vidas, nós não duraríamos um dia. É isso. Então, porque quando a gente fala Deus, parece uma visão muito religiosa, né? Ah, Deus. A pessoa já pensa logo alguém ajoelhado, orando, ou alguém na igreja ali com as mãos para cima. Mas a minha visão de Deus, ela é uma visão macro, sabe? Então, para mim, Deus é um sorriso, é um perdão, sabe? É um abraço, é um acolhimento, é alguém ali lhe dar uma palavra naquele momento, sabe? É você até sentir raiva de alguém, porque Jesus sentiu raiva também quando as pessoas estavam fazendo do templo uma feira, ele foi lá e quebrou tudo. Às vezes eu sou Jesus naquele momento, né? Até no momento de raiva ali, quando você viu que perdeu um pouco a linha, você fala, poxa, não era para ter agido assim. Isso é Deus também falando para você, olha, você extrapolou demais, né? Então, quando você convida esse Deus que eu estou exemplificando aqui para o seu relacionamento, eu não vou dizer que vai ficar perfeito, porque não existe relacionamento perfeito, mas as coisas vão fluir muito melhor. Você vai ter um mentor do seu lado ali, soprando no seu ouvido. Não faz isso. Vai para esse lado. Você está extrapolando demais. Então, o fato de a gente ter convidado Deus desde o início, né, antes de a gente casar, a gente já tinha convidado Deus para o nosso relacionamento, fez a gente estar aqui hoje. Não foi fácil, requer muita abdicação, resiliência, perdão. Verdade. Né, olhar para o outro ali, se doar para o outro. Mas estamos aqui porque Deus é bom. E o que você falaria para casais que trabalham juntos, têm esse desafio diário de estar ali no dia a dia? Que dicas você daria para esses casais conviverem e ultrapassarem essa barreira, esse obstáculo de trabalhar juntos? Olha, se você é casado e tem como sócia a sua esposa ou vice-versa, você é um guerreiro, você é uma guerreira. Porque você venceu 2 batalhas. Está vencendo, né, na realidade. Não sei até quando, espero que até os últimos dias da sua vida, mas você venceu 2 batalhas. A primeira é a de empreender, que já é um grande desafio. Você acorda já com 50 leões ali do lado da sua cama. E o segundo é de manter o seu relacionamento com o seu trabalho, porque é muito difícil. Né? Eu não vou dizer que é fácil, é muito difícil, mas é gratificante, sabe? Se alguém chegasse para mim e falasse assim, olha, vamos zerar tudo, você vai abrir uma empresa. Quem você quer como sócio, eu escolheria a minha esposa novamente, porque é alguém da sua confiança, é alguém que está ali dividindo as suas dores, que conhece os seus defeitos, porque não há ninguém que conheça mais o seu defeito do que o seu cônjuge, a pessoa que caminha do seu lado, né? Eu não sou o Diego do Instagram, eu sou o Diego que convive com a Priscila, ela vai saber, embora no Instagram eu comunique quem eu sou, mas tem muitas coisas que são desafios que eu não vou comunicar no Instagram, porque o Instagram é um veículo de comunicação do que é interessante, né? Então, é um grande desafio. Voltando para a pergunta da Pri, sobre a questão das dicas, a primeira dica que eu daria é você praticar a cultura da honra. Né? O que é honrar? Honrar é você olhar para a pessoa com estima.
Você olha para aquela pessoa e fala assim, uau, essa pessoa é incrível. É você enxergar nela o que nem ela enxerga. Então, quando você aplica a honra no seu relacionamento, que também é um relacionamento profissional, porque você é sócio do seu cônjuge, através da honra, você vai fluir. Porque muitas vezes, e é engraçado que isso é até motivo de confusão, às vezes, eu e a Pri, porque eu enxergo coisas nela grandiosas, que às vezes ela não enxerga, ela fica com raiva, ah, você quer que eu faça isso? Eu quero, porque eu enxergo. E eu sou muito dominante, eu falo, eu quero, porque eu enxergo que você tem potencial para isso. Ah, mas eu não enxergo. Aí até ela enxergar, até que ela enxerga e desenvolve. Mas você honrar a pessoa, você estimar a pessoa, faz toda a diferença. Uma outra característica, uma outra dica que eu daria é você conversar sempre. Não esperar a bomba explodir. Você sempre ter um diálogo ali. Quando visualizar que as coisas não estão indo bem, você parar ali, conversar, alinhar os pontos. Buscar não culpar o outro, porque a culpa é um sentimento muito próximo do medo. Então, quando você se sente culpado, você passa a viver uma vida repleta de medo. E o medo é a falta de fé, ou a fé contrária. Quando você tem medo, você está acreditando no seu inimigo. Aí você está dando crédito a ele. Então, a culpa é algo que deve ser abolido num relacionamento marido e mulher, como sociedade também. E o último ponto, que eu julgo o mais importante, é o acordo. A gente tomou uma decisão que fez toda a diferença na nossa caminhada, inclusive profissional. Eu não fecho nenhum contrato sem o aval da Pri e vice-versa. Eu não vou para nenhuma reunião importante sozinho. Tudo que está relacionado a algo que possa dar errado ou até que possa dar certo, eu a convido. Porque num relacionamento sempre tem a versão mais corajosa e a versão mais pé no chão. E às vezes a corajosa fica menosprezando a pé no chão e a pé no chão fica achando que o corajoso é muito sonhador. Quando as duas partes entendem que elas se complementam, as coisas fluem de forma abundante, é impressionante. Então, essas são as sugestões que eu daria para... A gente pode até fazer um curso de casais, né, sobre isso. Casais que empreendem juntos, aí, que tal? Criei agora essa ideia. A gente vai poder contar todas as nossas histórias. Podemos. Até as que não deram certo também, né? Até as que não deram certo. Então é isso, eu quero te agradecer por esse tempo. Foi incrível. Acredito que a gente poderia passar muitas horas falando sobre muitas situações que nós vivemos, temos o privilégio de caminhar juntos. E eu já não sei mais separar em que momento eu estava só, que eu estava com você, porque de fato temos seguido aí sendo uma só carne nessa luta, nessa batalha do dia a dia que Deus tem nos dado o privilégio de avançar. Te amo muito e é muito bom caminhar ao seu lado. Te amo muito, é uma honra contemplar seu crescimento. A Priscila vai ficar muito famosa em 2023. Anota aí, ó, o que eu estou falando. Você tem algo incrível, um tesouro guardado que está começando a ser apresentado. E felizes são aqueles que têm a honra de lhe conhecer e caminhar do seu lado. É muito bom saber que você tem esse dom de impulsionar pessoas. E tem feito isso na minha vida desde o dia que eu lhe conheci. Que bom. Muito obrigada e fiquem com Deus.